Imagine a lâmpada amarelada projetando sombras tremeluzentes sobre um alambique de cobre. O ar quente cheira a cana vaporizada e a uvas esmagadas. Uma jarra escorrega entre as mãos numa mesa onde se contam histórias, onde se celebram nascimentos e se reza por mortos. O líquido, claro ou âmbar, acompanha os sopros dos humanos desde antes de havermos cidades formadas. Foi alimento, foi oferenda, foi remédio e, por fim, tornou-se mercadoria. Esta é a história completa do álcool, não apenas de uma molécula ou de um hábito, mas de como um líquido se transformou em espelho das sociedades que o cultivaram, o venderam e o beberam. Ao longo desta narrativa, vamos atravessar aldeias antigas e salões de baile, navios que cruzaram oceanos e fábricas fumegantes, tribunais que puniram e mercados que lucraram. O objetivo não é julgar simplesmente, mas entender como um elemento tão presente nas mesas e nas festas acabou por ser também instrumento de dor, destruição de lares e fonte de desigualdades. Se essa narrativa fizer sentido para você, curta e siga, ajuda a manter mais histórias assim. Em muitos lugares do mundo, a primeira proximidade com o álcool não foi através do consumo desenfreado, mas do alimento compartilhado. Em aldeias onde as colheitas eram celebradas, grãos e frutos, deixados sob o calor, fermentavam e produziam um líquido que aquecia o corpo e afrouxava línguas. Não era só intoxicação, era um processo natural que transformava o excedente em algo ritual. O copo era passado ao vizinho, o cálice tocava os mortos em oferendas, o líquido selava alianças. Em algumas culturas, o fermentado era tão presente que constituía um eixo de hospitalidade. Recusar um gole era recusar a própria norma social. Imagine uma festa de colheita numa planície. O fogo, as crianças dormindo ao lado dos animais e adultos partilhando uma bebida que era também alimento. Havia regras não escritas. Quem podia beber, em que ocasiões, quais palavras se proferiam em frente ao copo. A bebida unia e demarcava. Em ocasiões sagradas, o líquido era consagrado. Na mesa de negociações, um brinde selava promessas. Não era raro que o mesmo líquido que coralizava uma cerimônia servisse como remédio para febres ou como conservante para frutas. Essa ambivalência, sustento e perigo, é antiga, talvez tão antiga quanto as primeiras aldeias. Nas comunidades produtoras, o processo de fermentação era aprendido por gerações. Não havia, ao princípio, uma indústria para maximizar lucros. Havia técnicas práticas para aproveitar o que a terra dava. A bebida tinha um lugar social delimitado. Era parte do ciclo agrícola, do cuidado com os velhos, da celebração de nascimentos. E ainda assim, mesmo nos modos tradicionais, já se notavam fissuras. Havia quem, em nome do alívio, buscasse a bebida para entorpecer dores antigas. Havia quem perdesse a conta das taças e quebrasse acordos, deixando famílias fragilizadas. Mas esses eram episódios, inseridos num tecido social que conhecia limites e responsabilizações internas. A virada aconteceu quando as técnicas começaram a mudar. Não apenas o segredo da fermentação, mas a chegada de conhecimentos que permitiram concentrar e manipular o líquido com fins mais amplos. Em oficinas de boticários e entre homens que estudavam a natureza das coisas, apareceu a ideia de separar o espírito da substância original, uma palavra que muito diria sobre as expectativas. Não era só beber por beber, era extrair a essência. A técnica que hoje chamamos de destilação passou a ser tratada como um prodígio técnico, um modo de aumentar a força do líquido, de preservar propriedades e, sobretudo, de criar algo que podia ser armazenado, transportado e vendido a distâncias maiores. Não é necessário explicar aqui como se faz, e nem se deve dar instruções. O ponto é outro. A tecnologia barateou o que era raro e fortaleceu o que antes era sutil. Onde antes um copo era dividido, surgiu a possibilidade de copos mais fortes, de uma bebida que chegava a quem antes não teria acesso. Isso abriu portas econômicas e éticas. Artesãos e boticários viram oportunidade. Comerciantes começaram a imaginar rotas, recipientes, garrafas que podiam cruzar mares. O álcool começou a se mover de forma diferente, do sítio à cidade, da festa à prateleira de mercado. Com as novas técnicas, entrou em cena outra força decisiva, a expansão oceânica. Navios que levavam metais, tecidos e humanos também passaram a levar barris de rom e aguardente. Em portos tropicais, a cana-de-açúcar transformou paisagens. Áreas inteiras foram convertidas em monocultura para a produção de melaço e álcool.
Plantios imensos que exigiam mão de obra abundante e disciplinada se tornaram um motor de economias locais e, tragicamente, o palco de formas de trabalho compulsório. A relação entre álcool e colonialismo não é mero detalhe. A bebida passou a ser peça central em circuitos de comércio que incluíam tráfico de pessoas, deslocamento de comunidades e reorganização radical de culturas locais. Na plantação, as rotinas eram dolorosas. Trabalhadores enfrentavam jornadas sob sol cortante. Famílias foram separadas. Modos de vida foram erodidos. Do outro lado, nos centros consumidores, o líquido servido em salões e tabernas assumia um papel diferente. Era símbolo de status, de cosmopolitismo, de modernidade. Nas metrópoles, a presença de bebidas destiladas nas mesas das elites contribuiu para uma linguagem de distinção. Quem podia pagar por uma garrafa exótica afirmava sua posição. Ao mesmo tempo, a bebida era usada como um instrumento de controle social nas colônias, uma mercadoria que se impunha, muitas vezes, por violência e coerção. A mercantilização do álcool alterou ecologias inteiras. Monoculturas substituíram sistemas agrícolas diversos, empobrecendo solos e reduzindo a resiliência das comunidades locais. A água dos rios sofria com processos industriais rudimentares. Pequenos proprietários eram empurrados para as margens do sistema econômico. E, inevitavelmente, surgiam tensões entre quem lucra e quem paga o custo real. Os proprietários de terras, os comerciantes e os armadores embolsavam ganhos, enquanto trabalhadores e famílias arcavam com segurança frágil, dívidas e perda cultural. No entanto, se a destilação e o comércio transatlântico ampliaram o alcance do álcool, outro movimento igualmente transformador vinha do campo da medicina e do comércio de tônicos. Em certas épocas, médicos e boticários arregimentaram o álcool como ingrediente para poções e remédios. Era lógico, por um lado, o álcool conserva, aquece e em pequenas doses pode mascarar dores. Mas o que começou como uso terapêutico rapidamente se cruzou com interesses mercadológicos. Fórmulas com álcool passaram a ser vendidas como tonificantes, como bebidas saudáveis, como curas para males diversos. A presença do álcool no universo médico conferia-lhe legitimidade e, ao mesmo tempo, abriu uma brecha para que o marketing explorasse o resquício científico. Se os boticários usavam, se os médicos recomendavam, então beber podia ser visto como gesto responsável. E assim, a bebida ganhou uma espécie de dupla identidade pública. Era, ao mesmo tempo, remédio e prazer. Essa ambivalência ofereceu terreno fértil para uma normalização mais ampla do consumo. Em alguns salões, convalescentes bebiam tônicos. Em casas de classe média, o vinho aparecia à mesa como sinal de civilidade. Em comunidades urbanas, a cerveja tornou-se parte do cotidiano dos trabalhadores. A publicidade que emergia com a indústria começou a desenhar imagens sedutoras. A bebida era associada à elegância, à sociabilidade, ao riso. Não demorou para que o que era consentido em certas ocasiões começasse a ser esperado em muitas outras. Mas toda a ampliação de consumo trouxe efeitos perversos. Onde o álcool se tornou barato e disponível, padrões de uso mudaram. Surgiram formas de consumo problemático que corroíam lares. Histórias repetidas na periferia das cidades contavam as mesmas cenas. Mesas vazias ao amanhecer depois de noites em que a bebida substituiu a comida. Pais ausentes, filhos que cresciam mais cedo, cortes de salário que viravam feridas sociais. Mulheres que assumiam duplo papel enquanto tentavam segurar casas desfeitas pelo excesso de bebida de parceiros. É impossível narrar esse percurso sem sentir o peso das vidas que se desfizeram e sem perceber que as mesmas políticas que regulam também podem punir de modo desigual. A primeira reação organizada de amplos setores da sociedade veio sob a forma de movimentos de temperança. Era difícil reunir consenso sobre as causas. Alguns apontavam para a moral, outros para a ordem pública, e havia quem visse no álcool uma ameaça à estabilidade familiar e ao progresso. Em diversos contextos, esses movimentos cresceram e pressionaram por leis que limitassem ou proibissem a produção e o comércio. A intenção era clara: reduzir danos que pareciam sair do controle. O efeito, contudo, foi mais complexo do que se imaginava. Quando o Estado tentou apagar o consumo pela via repressiva, não extinguiu a demanda. Ao contrário, novas rotas de abastecimento surgiram, e com elas organizações que lucraram com a ilegalidade. Onde havia proibição de um lado, surgia contrabando do outro. A margem entre legalidade e clandestinidade virou espaço de violência e corrupção. Redes que antes operavam à margem entraram em relações mais íntimas com a economia formal, e agentes públicos às vezes se corromperam.
Famílias que já viviam vulneráveis passaram a enfrentar a pressão adicional de mercados paralelos, que competiam não apenas pela venda do produto, mas pelo controle social do território. A experiência histórica das proibições mostrou algo inquietante. Leis concebidas para proteger podem, mal desenhadas, aprofundar feridas sociais. Não se trata de afirmar que a legislação é inútil. Trata-se de reconhecer que políticas públicas que ignoram realidades locais e desigualdades terminam por criar estados paralelos, economias informais que se apoiam na força e na violência. Esse padrão reapareceria em variadas formas ao longo dos séculos. Quando o alvo é uma substância com demanda enraizada, a repressão pura abre espaço para o emergir de mercados ilegais. Enquanto isso, nas cidades que respiravam fumaça e carvão, a indústria começou a se profissionalizar. Instalações maiores, processos mais centralizados e campanhas publicitárias de alcance transformaram o álcool num produto de massa. A garrafa bem rotulada passou a ser desejo e símbolo. A partir daí, para muitos consumidores, o álcool deixou de ser apenas companhia ocasional e tornou-se consumo regular. A normalização não fez desaparecer o estigma, apenas o deslocou. Em alguns estratos sociais, a bebida era glamour, em outros, estigma, e a linha entre ambos podia ser tênue. Um gosto célebre num salão podia se transformar em hábito de fuga numa periferia. A democratização do acesso foi fortemente impulsionada por mudanças tecnológicas que abarataram a produção. Máquinas e métodos, sem que entremos em detalhes técnicos, alteraram a equação econômica. O que custava caro passou a custar menos. Quando algo se torna barato e disponível, a demografia do usuário muda. O mercado, sempre atento, começa a redirecionar seu olhar para novos públicos. Estratégias comerciais moldam desejos, evocam pertencimento e prometem consolo. E nesse processo, a responsabilidade pelo uso muitas vezes se perde entre apelos de consumo e as fragilidades sociais de quem, em muitos casos, bebe em busca alívio para problemas que são de outra natureza. Desemprego, falta de redes de apoio, dor crônica. A história do álcool é feita, portanto, de entrelaçamentos. Tecnologia que amplia, comércio que organiza, cultura que seduz, política que reprime e, sempre, vidas que se multiplicam no custo dessas decisões. Enquanto as primeiras partes desse percurso já revelam padrões comuns, ambivalência funcional, inovação técnica, comercialização e resposta estatal, algo mais profundo se instala nas estruturas sociais. Um ciclo em que demanda e oferta se retroalimentam e em que o poder econômico encontra formas de preservar seus lucros, ainda que isso signifique externalizar prejuízos. Em regiões produtoras, as consequências ambientais também começam a se manifestar de modo persistente. A substituição de sistemas agrícolas diversificados por vastas plantações dedicadas à cana ou a vinhedos intensivos trouxe erosão de solos, maior consumo de água e deslocamento de espécies locais. A industrialização do processamento gerou efluentes e, frequentemente, trabalhadores expostos a condições duras sem proteção adequada. Essas transformações rompem laços ancestrais entre comunidades e territórios, com efeitos que atravessam gerações. Terras degradadas, memórias culturais diluídas, economias dependentes de ciclos de preço que flutuam segundo mercados distantes. Em contraste com os salões das elites onde a garrafa é símbolo, nas periferias das cidades e nas zonas rurais marginalizadas, a presença do álcool assume feições diferentes. Lá, ele pode ser um refúgio temporário, um vício que se enraiza com mais força porque falta alternativa. E quando políticas punitivas se aplicam de maneira desigual, aquelas mesmas pessoas que padecem têm menor acesso a tratamento e mais probabilidades de serem criminalizadas. A lei, quando aplicada sem olhar para desigualdades estruturais, não corrige, ela replica a exclusão. Ao final das rotas coloniais, nas docas das grandes cidades, caixas rotuladas se empilham. Homens carregam, crianças observam, e a mercadoria segue para mesas que não sabem dos custos pagos na outra margem do mar. Um proprietário em um salão brinda, um trabalhador em outro bairro perde o sustento. Em um porto, um navio prepara-se para zarpar com barris. Destino desconhecido, histórias contidas em líquidos que aquecem e que ao mesmo tempo ferem. E é nessa intersecção que a narrativa se tensiona. Como regular o que é parte do tecido social, sem provocar mais danos do que aqueles que se pretende evitar? Daí vem a pergunta que atravessa os séculos. Qual o papel do Estado e da sociedade civil diante de algo que é simultaneamente cultura e problema? As respostas foram múltiplas e contraditórias. Proibição, regulação estrita, taxação, campanhas educativas. Cada modelo trouxe seus fracassos e suas lições. Em muitos lugares, a lição é dura.
Soluções simplistas produzem consequências imprevistas. Em outros, experimentos de redução de danos revelam que olhar para a pessoa, e não apenas para a substância, pode transformar a resposta pública. Enquanto essas disputas se consolidavam nos salões de governos e nas ruas, a indústria seguia seu caminho, refinando formas de marketing, criando imagens que vinculavam o produto à modernidade, à liberdade, ao prazer. Em propagandas de luxo, a garrafa tornava-se ícone. Em anúncios de massa, a embalagem prometia pertença. A ciência, por sua vez, oscilava entre legitimação e advertência. Estudos apontavam riscos, enquanto outros, por vezes financiados pelos próprios interessados no comércio, buscavam minimizar. A relação entre conhecimento e interesse econômico começou a complicar o debate público, tornando mais difícil distinguir entre evidência e narrativa conveniente. E assim chegamos a uma encruzilhada histórica. De um lado, as práticas culturais que sempre incorporavam a bebida como elemento social. De outro, as máquinas e mercados que transformaram aquilo em produto global. Entre ambos, famílias e comunidades que pagam preço humano. A narrativa que vem a seguir aprofundará como, no século XIX e depois, a medicalização e a glamorização se intensificaram, como movimentos sociais se articularam para exigir mudanças, e como, por vezes, o intento de restaurar ordem gerou novas formas de violência institucional. Pela janela de um armazém portuário, vê-se o amanhecer cobrindo barris vazios. Uma criança que habitava a doca observa, sem compreender plenamente, e no ar fica o cheiro doce do melaço e a promessa de mais viagens. É nesse limiar, entre a mercadoria que parte e a sociedade que a consome, que as próximas vozes desta história se levantam, pedindo atenção não só à substância, mas às estruturas que a fazem prosperar. Ao longo do século XIX, a presença do álcool nas cidades e nos lares tomou novas formas. Em bairros de fábricas, nas mesas dos patrões e nas barracas de rua, o copo passou a marcar rotinas. Para alguns, era um convite à sociabilidade. Para outros, uma pequena pausa no labor extenuante. Médicos, químicos e comerciantes continuaram a disputar o sentido daquele líquido. Remédio em potes do boticário, bebida de celebração nos clubes, combustível discreto para a dor em ambientes domésticos. As fábricas, por sua vez, cresceram. As máquinas tornaram o processo mais rápido, as garrafas mais baratas, e o rótulo ganhou voz própria em anúncios que prometiam conforto, sofisticação, pertencimento. Nessa época surgem também imagens nas quais a bebida foge do controle coletivo. O pai que chega tarde, embriagado, e encontra a casa fria. A criança que aprende cedo a esconder o copo vazio. A mulher que junta os pratos quebrados e anota numa caderneta contas que não fecham. Esses episódios, repetidos em muitas cidades, alimentaram vozes de alarme. Não eram apenas sermões morais. Eram relatos de famílias que dependiam de um salário e, ao mesmo tempo, viam parte dele consumido em bares que ofereciam alívio imediato. Movimentos sociais e religiosos começaram a organizar-se para enfrentar o problema, nem sempre com a mesma lógica, nem sempre com os mesmos resultados. O movimento pela temperança, enorme e plural, reuniu pessoas que pediam menos álcool nas ruas e outros que exigiam proibição total. Eram vozes de mães, de líderes comunitários, de religiosos e de reformadores que viam na redução do consumo uma via para preservar lares e reconstruir tecidos sociais. Em alguns lugares, a resposta do Estado foi radical. Leis proibiram produção, venda e transporte. O gesto legislativo foi muitas vezes uma tentativa honesta de proteger o frágil. Mas a experiência histórica mostrou que medidas puramente punitivas deram margem a consequências que poucos haviam previsto. Quando o comércio legal se retraiu, quem manteve a demanda? Pessoas que já tinham um hábito, pessoas que buscavam consolo, pessoas cujas tensões cotidianas pediam uma fuga. E na ausência de oferta lícita, surgiram rotas paralelas. Fabricantes improvisados, vendedores clandestinos e redes informais preencheram o vazio. O álcool ilegal, transportado às escondidas, ganhou preço e cedeu espaço a formas de controle territorial e violência. Onde antes havia tabernas reguladas, apareceram esquemas que negociavam proteção contra a competição, que cooptavam autoridades e que transformavam bairros e portos em zonas de conflito dissimulado. A criminalização, que prometia reduzir danos, mostrou que a lei sozinha não transforma culturas.
Pelo contrário, em contextos de desigualdade, as sanções recaem de modo desigual. Populações marginalizadas sofreram mais penalidades e tiveram menos acesso a tratamentos e redes de apoio. A punibilidade acabou em muitos casos por estigmatizar quem precisava de cuidado e por fortalecer economias informais que lucravam com a proibição. Esta é uma lição amarga. O efeito das leis depende do desenho das políticas e da capacidade do Estado de oferecer alternativas reais. No período entre guerras e nas décadas que seguiram a grande conflagração global, o álcool reassumiu lugar de destaque, agora com novas roupagens. A indústria aprendeu com as falhas do passado e investiu em publicidade e em marcas. A garrafa não era mais apenas conteúdo, era promessa. Prometia modernidade, glamour, reinvenção. Celebridades apareciam em retratos que ligavam uma imagem de sucesso a um certo rótulo. A publicidade desenhava lares felizes, encontros elegantes, risos que pareciam leves demais para a complexidade social que o cercava. A normalização industrial trouxe junto a profissionalização do setor, logística, distribuição, regulação e lobby. Grandes empresas aprenderam a falar a língua das cidades e a financiar pesquisas que por vezes confundiam limites entre ciência e marketing. Em paralelo, o consumo tornou-se mais diverso. Cocktail bars, cervejarias urbanas, vinhos que conquistavam paladares. O espectro do uso se ampliou. Para muitos, beber era parte de celebrações, para outros, era rotina. E onde a rotina se tornava fuga, os custos pessoais e familiares aumentavam. Ao longo do século XX, a democratização do consumo se intensificou por efeitos tecnológicos e econômicos. Processos produtivos mais eficientes reduziram preços, embalagens padronizadas facilitaram distribuição, campanhas criativas ampliaram públicos. Produtos que antes eram caros e exóticos tornaram-se corriqueiros. Essa democratização, por um lado, deu acesso cultural e estimulou a diversidade de sabores e ritos. Por outro, fez com que problemas antes concentrados em certos grupos se espalhassem. O álcool, uma vez privilégio de poucos, passou a integrar o cotidiano de muitos. É importante entender que nem todo uso resulta em dano. Há modos de beber integrados a práticas sociais que funcionam sem desagregar famílias, mas a escala do consumo cria risco. Em contextos de privação, desemprego crônico e ausência de redes de apoio, o álcool pode ser o recurso mais acessível para lidar com ansiedade, dor e frustrações. A indústria, por sua vez, não ignora essas fragilidades. Desenha campanhas que evocam pertencimento, celebração e até redenção pessoal. O mercado mira desejos e explora vulnerabilidades. Quando criatividade publicitária e precariedade social se encontram, aparecem armadilhas. A transição para a era contemporânea trouxe ainda novos desafios. A globalização conectou mercados e homogeneizou gostos. Grandes conglomerados passaram a dominar cadeias produtivas inteiras, insumos, processamento, distribuição, imagem. Eles moldaram legislações por meio de lobby e influenciaram padrões de consumo global. O surgimento de novos produtos, embalagens práticas e bebidas pré-misturadas tornou o ato de comprar e consumir mais simples e, por vezes, menos reflexivo. Ao mesmo tempo, tecnologias de comunicação ampliaram tendências de consumo, normalizando comportamentos em audiências jovens. Festas que se viralizam nas redes mostram glamour instantâneo. O risco, quando existe, fica muitas vezes fora da imagem editada. A democratização técnico-econômica do álcool também alterou a geografia do consumo. Produtos de baixo custo e alto teor alcoólico encontram compradores em nichos onde alternativas de lazer são escassas. Esses produtos, além de acessíveis, são portáteis, fáceis de disfarçar. É nesse mercado que aparecem as formas mais danosas: consumo em excesso, ingestão rápida, rivais ao álcool como combustível para comportamentos arriscados. Regulações tardias, fiscalização frágil e estratégias de preço agressivas têm contribuído para ciclos de uso problemático. Novamente, a questão se impõe: como controlar sem punir de forma desproporcional? As comunidades produtoras também seguem pagando o preço. A monocultura intensiva de cana, de uva ou de cevada transforma paisagens. Terras antes cultivadas de forma diversa são convertidas em plantações homogêneas que exigem grandes volumes de água e insumos. Solo empobrecido e erosão são sinais de uma lógica que prioriza rendimento imediato sobre sustentabilidade. O processamento industrial, por sua vez, gera resíduos que nem sempre são tratados adequadamente. A poluição de rios e a alteração de ecossistemas locais afetam populações ribeirinhas e modos de vida tradicionais. O lucro termina longe, a conta, no entanto, chega cedo para quem mora perto da fábrica.
Ao falar de impacto social, é preciso nomear o custo humano sem sensacionalismo. Famílias entram em ciclos de perda que se repetem. Muitas vezes, o pai ou a mãe que bebe perde o trabalho e, com ele, o controle sobre a rotina familiar. Crianças crescem com menos supervisão e com responsabilidades que não deveriam carregar. A vergonha impede pedidos de ajuda. A violência doméstica, em alguns casos, aumenta em frequência e intensidade onde o consumo é problemático, não porque o álcool gere intenções, mas porque ele amplifica conflitos e reduz inibições. Do lado do sistema de saúde, custos crescentes aparecem na forma de internações, tratamentos e perdas de produtividade. A justiça criminal, quando atua com foco apenas punitivo, criminaliza quem precisa de tratamento e estigmatiza comunidades inteiras. As políticas públicas, portanto, são decisivas. Há um leque de alternativas além da proibição pura. A taxação, por exemplo, busca aumentar o preço ao consumidor, desincentivando o consumo excessivo. A regulação de publicidade pode limitar mensagens que incentivam jovens. A oferta de tratamento e programas de redução de danos cria caminhos de cuidado. Experiências bem-sucedidas em diferentes contextos mostram que políticas baseadas em evidências, com foco em proteção social e apoio, reduzem danos mais do que medidas que se apoiam apenas na coerção. Mas essas políticas exigem financiamento, vontade política e um olhar para as desigualdades. Sem elas, as soluções tendem a penalizar os mesmos já vulneráveis. No campo da saúde pública, a narrativa sobre o álcool mudou ao reconhecer que a dependência é fenômeno multifacetado. Não se trata apenas de força de vontade. Há componentes biológicos, psicológicos e sociais. Tratamentos que integram apoio médico, terapia e inserção social parecem ser os mais efetivos. Programas comunitários, grupos de apoio e políticas que fortalecem laços sociais ajudam a recompor rupturas. O investimento em prevenção, educação que não seja punitiva, mas informativa, também é crucial. Em suma, olhar para a pessoa por trás do copo transforma a resposta. No campo das negociações sobre leis e mercado, há sempre interesses conflitando. Fabricantes defendem liberdade comercial. Comunidades pedem proteção. Economistas lembram empregos gerados. Movimentos sociais apontam para o preço humano invisível nas estatísticas de produção. Encontrar um equilíbrio é difícil. Mas há modelos que combinam taxação progressiva, restrição de publicidade para públicos vulneráveis, canais gratuitos de tratamento e iniciativas de economia local que requalificam territórios dependentes de monocultura. A transição exige, claro, visão de médio e longo prazo e disposição política para enfrentar grupos poderosos. A história do álcool também inclui episódios de adulteração e contaminação que, sem entrar em detalhes técnicos, merecem atenção. Em contextos onde a regulação é fraca, circulam bebidas de procedência duvidosa, algumas com substâncias tóxicas adicionadas para aumentar teor ou volume. Esses casos, além de crime, causam mortes e sequelas que poderiam ser evitadas com fiscalização eficaz e alternativas acessíveis ao consumidor. A margem entre produto seguro e perigo se estreita onde o mercado ilegal prospera. Mais uma vez, entendemos que o dano não é apenas individual, é estrutural. Outro desafio é o consumo entre jovens. Em sociedades digitais, rituais de iniciação ao consumo muitas vezes se atropelam. Festas, desafios nas redes, imagens de sucesso instantâneo. A exposição precoce ao álcool está associada a maiores riscos no futuro. Prevenção eficaz precisa dialogar com a cultura juvenil, oferecer alternativas de lazer e construir narrativas que valorizem escolhas saudáveis, sem moralizar. Educação, acesso a espaços seguros e políticas de redução de danos formam um tripé que tem mostrado resultados melhores do que reações punitivas. Há ainda um campo menos óbvio, mas igualmente importante: a saúde mental. Depressão, ansiedade e isolamento social são combustíveis para o uso problemático. Estratégias de saúde pública que ampliem acesso a suporte psicológico e que reforcem redes comunitárias tendem a reduzir vulnerabilidades. O álcool não é causa única nem destino inevitável. Ele se insere numa teia de fatores. Agir sobre eles muda trajetórias. Em diferentes países, políticas de redução de danos têm inovado. Programas que oferecem horários e ambientes mais seguros, campanhas que informam sobre padrões de consumo de risco, iniciativas que substituem multas por encaminhamentos a tratamento. Tudo isso demonstra que há alternativas práticas e humanas. Redes de apoio que priorizam reintegração social e emprego pós-tratamento ajudam a quebrar ciclos. É um trabalho de paciência, de investimento, de escuta. Voltando ao território das imagens, imagine uma rua onde antes havia um armazém fumegante e uma fila de trabalhadores com sacos de melado. Hoje, ali, parte da estrutura está oca. Algumas famílias encontraram saída em outras economias locais. Outras deixaram a cidade. Em uma casa próxima, a luz se acende tarde. Uma mãe varre silêncio e espera que o filho volte. Em outra, um homem entoa uma prece pela filha que não entendeu por que o pai sumiu.
Essas cenas ressoam ao longo de regiões inteiras. O preço do álcool está escrito em rostos e em mesas que permanecem vazias pela manhã. Ao mesmo tempo, há histórias de reconstrução. Comunidades que criaram cooperativas agrícolas, diversificando culturas, iniciativas que transformaram antigas destilarias em centros culturais, programas de tratamento que devolveram pessoas ao convívio familiar e ao trabalho. Não são milagres instantâneos, mas passos que mostram como combinações de políticas públicas, solidariedade local e alternativas econômicas podem redefinir trajetórias. A história completa do álcool também passa pela reflexão ética de sociedades inteiras. Até que ponto permitimos que o mercado decida os limites do desejo coletivo? Como equilibramos liberdade individual e bem comum? Essas perguntas atravessam parlamentos, reuniões comunitárias e mesas de cozinha. Não há resposta fácil. Há, porém, princípios que sustentam caminhos possíveis. Proteger os mais vulneráveis, garantir acesso a tratamentos, regular produtos e publicidade, apoiar a agricultura sustentável nas áreas produtoras e promover educação que não estigmatize, mas informe. O presente nos oferece ainda questões novas. Como regular a publicidade digital que cruza fronteiras? Como mitigar danos causados por bebidas ultracondensadas e baratos que circulam em mercados frágeis? Como lidar com a tríade consumo, propaganda, lucro, em um mundo onde as empresas transnacionais têm voz e recursos para moldar normas? A construção de respostas exige diálogo internacional, políticas baseadas em evidências e, sobretudo, escuta atenta às comunidades mais afetadas. Chegamos finalmente ao que motiva o tom desta narrativa: o preço humano. Quando a economia transforma o ritual em mercadoria, quando a tecnologia amplia o alcance e a política responde com medidas simplistas, as consequências recaem de modo desigual. Famílias se desfazem, crianças assumem papéis de adoção precoce, trabalhadores perdem meios de subsistência, terras se degradam, a violência e a corrupção prosperam, onde a oferta ilegal encontra terreno fértil. Essas são feridas antigas, rearticuladas a cada época por novas engrenagens. E ainda assim, é importante encerrar sem desesperança. Se a história do álcool é também a história da humanidade, com seus desejos, fragilidades e engenhos, então ela contém também caminhos de cura, políticas sensíveis, apoio comunitário, alternativas econômicas para regiões produtoras, educação que informa sem punir, programas de redução de danos e tratamento acessível são ferramentas que transformam. Em muitos lugares, já mudaram. A experiência mostra que quando a sociedade combina política pública séria com compaixão e ciência, é possível reduzir danos e reconstruir vidas. Imagine, outra vez, a mesa ao amanhecer. Não mais uma cena de festa desfeita, mas uma mesa onde alguém deixa um copo limpo e uma carta breve. A carta fala de reconciliação, de passos pequenos, de um grupo de vizinhos que se reúne para apoiar um morador em recuperação. A luz da manhã entra pela janela e destaca sinais de um trabalho cotidiano. A terra ao lado, agora tratada com rotação de culturas, um pequeno mercado que vende produtos locais, crianças que brincam sem a sombra que antes marcavam suas horas. Não é uma imagem perfeita, é um começo. Ao fechar esta longa narrativa, fica a ideia de que o álcool é espelho, reflete o que somos e o que decidimos. Pode ser alimento, rito, alegria, pode ser alívio e destruição. Cabe às sociedades escolher como regular, como educar, como cuidar. A resposta exige coragem política e cuidado humano. Exige, acima de tudo, que olhemos para as pessoas que sofrem sem condenação e para as comunidades que sustentam a produção com respeito. Se esta história tocou você, na descrição do vídeo há recursos para quem buscar apoio, leitura recomendada e caminhos para aprender mais sobre políticas públicas e redução de danos. Talvez à noite, quando a luz amarelada se apagar, você carregue consigo a imagem de uma mesa, com ou sem jarra, e uma pergunta persistente: que mundo queremos beber? E que mundo estamos dispostos a construir, para que a próxima manhã encontre menos mesas vazias e mais vidas inteiras?